Olá, seja bem-vindo ao podcast Atrás do Número. Eu sou Ana Maravilha, sou consultora financeira com foco em transformação financeira comportamental. Esse é o episódio 36 e aqui nós falamos sobre aquilo que realmente muda a sua vida financeira, o que está atrás do número. E hoje nós vamos falar de um dos traços, o último traço da nossa série de perfil comportamental baseado no Big Five, que é o traço que talvez você carregue sem perceber, que é o neuroticismo. Se você se sente ansioso ao olhar a fatura do cartão de crédito, se você tem medo, acaba fugindo dos números para não olhar aquilo que está ali pela frente, se você começa a organizar sua vida financeira, mas trava por medo, por insegurança, esse episódio é para você. O neuroticismo, ele está relacionado à instabilidade emocional, ansiedade, preocupação, medo de errar, tendência ao pessimismo. São pessoas que possuem mais afeto negativo. Esse traço, ele acaba te prejudicando silenciosamente. Você até sabe o que precisa fazer, mas a tua mente vai criando aqueles cenários negativos, cenários pessimistas, e aí você começa a se sentir travado, ansioso, com medo e não consegue agir. Você até quer resolver, mas acaba deixando para depois, procrastinando, porque você tem medo do desconforto. Nem sempre o problema é financeiro, às vezes é emocional mesmo. Quando nós temos um perfil neuroticista mais alto no Big Five, então nós temos esse domínio de emoções, afetos negativos com maior frequência durante o dia, mais presente na nossa vida. E quando nós conseguimos entender que esse afeto negativo ele vai estar mais presente, nós conseguimos ter ferramentas para lidar com esse desequilíbrio emocional, com essa predominância de afetos negativos. E isso pode ser sim benéfico na nossa vida, porque nos ajuda, por exemplo, a ser mais cauteloso em tomadas de decisões. Nós vamos pensar, avaliar, olhar para o lado negativo de alguma decisão, de algum projeto, de algum contrato, enfim, algo que você possa se envolver e você vai conseguir avaliar tudo aquilo que tem de negativo, mas também fazer uma balança entre o positivo e o negativo, e isso vai te ajudar, vai te dar suporte na tomada de decisão. Isso faz com que você não corra riscos excessivos, mas também pode te paralisar. Então, é importante trazer para um equilíbrio, entender que eu tenho mais afetos negativos, portanto, eu vou olhar mais para o lado negativo da situação, mas não posso paralisar, não tomar nenhuma decisão ou deixar para depois. O neuroticismo ele também pode ser positivo, porque ele vai gerar para nós um senso de prudência, de atenção, mas sempre observando que, se ele está em excesso, ele pode nos paralisar. Quem tem um perfil um perfil dentro do Big Five, neuroticista mais alto, vai ter mais estímulo para fazer planejamento, vai pensar mais em segurança, vai pensar mais em aposentadoria. Então, é importante trazer para um equilíbrio de forma que essa preocupação com o futuro, ela não te leve para uma procrastinação, para um medo de não querer olhar, mas sim colher deste lado positivo, de se preparar, de olhar para o futuro e ter uma segurança. Porque senão, quando nós estamos em desequilíbrio, nós não vamos nem querer olhar para o extrato, não quero nem ver, não sei como é que está a minha situação financeira, então é melhor eu nem olhar. E isso pode gerar crises de ansiedade relacionada ao dinheiro, relacionado ao futuro, vai gerando aqueles monstros, aquela nuvem negra, vai alimentando aqueles monstros emocionais e acaba te paralisando, não tomando nenhuma decisão. Vai procrastinando as decisões financeiras importantes e o tempo vai passando e vai vivendo com cada vez mais afetos negativos. Pensa nos piores cenários, isso vai começando a minar, se acontecer tal coisa. O neuroticista ele já tem, né, essa
predisposição a pensar no que de pior pode vir a acontecer. Mas quando a gente consegue trazer isso para um equilíbrio, ele se prepara para aquilo que de pior possa vir a acontecer. Eu também tenho uma carga significativa na minha personalidade de neuroticismo, de conscienciosidade, abertura e neuroticismo, e acaba que eu penso, se acontecer alguma coisa no futuro, se eu ficar doente, se eu não conseguir trabalhar, se eu morrer, enfim. Então, eu procurei formas para que eu conseguisse me proteger de criar esta segurança para que quando vem essa nuvem de pensamentos negativos, mas e se? Então eu tenho esta forma que está me protegendo. Tudo o que a gente puder fazer para amenizar, tirar a nossa ansiedade, quando nós temos um perfil de neuroticismo mais alto, vai contribuir para baixar a nossa ansiedade, para nos deixar mais tranquilo e evitar aquela paralisia pelo medo de errar, pelo medo do futuro. Quanto mais você evita o desconforto financeiro, mais ele cresce. É preciso que você olhe, encare ele de frente e se prepare, dentro do possível, para o seu futuro financeiro. Tem um casal que eu atendo, eles já estão comigo há um bom tempo, em que ele tem um neuroticismo bem alto, bem expressivo, e o outro tem extroversão. Então, equilibrar o perfil desse casal é um desafio constante, porque são pessoas bem diferentes que convivem juntas, enfim, há um bom tempo, mas um deles foca muito no negativo. E se acontecer? E se, né, eu não conseguir? Se eu ficar doente? Ele foca sempre no e se. A outra não. Vamos, ela é mais extrovertida. Vamos se preocupar com hoje. Vamos ver com hoje. Você está exagerando. Então, é trazer para o equilíbrio e entender que para o neuroticista, ele sempre vai focar no lado negativo. E que o extrovertido, como nós falamos em episódios anteriores, ele vai focar mais no lado positivo. Então, é o afeto positivo e o afeto negativo. De que forma com que a gente consegue equilibrar esse perfil? O neuroticista precisa de segurança, ele precisa baixar o nível de ansiedade. Então, vamos entender o que é importante, porque muitas vezes não é o número financeiro que está lá na conta, não é o número, o saldo bancário, não, é a sensação de que ele tem de que ele está seguro. E aí nós precisamos entender o que é que vai fazer com que tu te sinta mais seguro. Autoconhecimento, talvez o número financeiro, proteção, segurança, enfim, entender o que para aquela pessoa faz com que ela se sinta mais segura e a partir disso adequar o seu planejamento financeiro. Então é dessa forma que nós trabalhamos com esse casal para entender como cada um funciona e trazer essa segurança para o neuroticista, consequentemente baixando a ansiedade, baixando a procrastinação, baixando os medos e levando um pouco o afeto positivo ao invés do afeto negativo. Evitar o desconforto que muitas vezes quem tem um neuroticismo alto, deixa que depois eu vejo, dá aquele alívio momentâneo, dá esse prazer imediato. Entretanto, depois ele vai aumentando o teu desconforto, vai trazendo mais ansiedade, porque é um assunto que não está resolvido e não te traz segurança, segurança no momento atual e segurança para o seu futuro. O neuroticismo, ele pode fazer com que você vá alimentando diversos monstros na sua cabeça, muito maiores do que eles são na realidade. Transformar pequenas falhas em grandes catástrofes. E assim você vai criando uma relação de medo, de desconforto, de ansiedade com o seu dinheiro, com a sua vida financeira. Se você olha para sua conta e sente um pavor, sente medo, sente ansiedade, uma ansiedade que te impede de olhar, de organizar, ou até uma culpa que te paralisa ao agir, talvez você tenha um alto nível de neuroticismo, ou seja, seu traço de personalidade predominante dentro do Big Five seja o neuroticismo. E para te ajudar a entender se você tem ou não neuroticismo presente, eu vou fazer 10 perguntas aqui. Você vai responder com notas de 1 a 10, sendo que 1 não me identifico nada, 10 eu me identifico muito para cada uma dessas perguntas. Então, sugiro que você pegue papel e caneta e vá respondendo cada uma destas perguntas. Vamos começar por aqui. 1. Me sinto ansioso ou ansiosa ao olhar para a minha conta bancária.
2. Evito ver minhas finanças por medo do que eu vou encontrar. 3. Penso em cenários financeiros catastróficos com frequência. 4. Tenho dificuldade de tomar decisões por medo de errar. 5. Me culpo com frequência pelos meus gastos. 6. Sinto vergonha ou medo de pedir ajuda com finanças. 7. Procrastino tarefas financeiras importantes. 8. Fico emocionalmente abalado com pequenas instabilidades. 9. Sinto um peso emocional constante relacionado ao dinheiro. E 10. Já tive crises de ansiedade ao lidar com finanças. E aqui você avalia dentro das suas respostas, se você respondeu para algumas ali mais que 4 ou 5, é um sinal relevante de que talvez você tenha um alto traço de neuroticismo. E é bem interessante aqui que nesse cliente que eu comentei, ele tinha um nível de ansiedade gigante ao olhar para a vida financeira. Chegava a ter crises, enfim, de ansiedade. E foi importante nós irmos trabalhando ele e se conhecendo, entendendo o seu perfil financeiro, porque ele viu que o problema não era tão grande quanto estava na cabeça dele. E ele queria muito investir, começar a investir. Então, aqui ele tinha muita dificuldade, o 4, né, de tomar decisões por medo de errar. Não começava a investir, deixava o dinheiro na poupança, porque ele tinha medo de errar. Então, nós fomos trabalhando, entendendo que talvez se ele errasse um pouquinho, ainda assim ia ser melhor do que deixar o dinheiro na poupança. Então, nós precisamos começar a dessensibilizar e se aventurando e se experimentando aos pouquinhos e vendo que se você tomar uma decisão errada, a sua vida financeira não vai por água abaixo. Óbvio, você não vai tomar uma decisão que coloque tudo a perder, mas você começar a se experimentar com pequenas decisões. Olha para o extrato em um dia, avalie os investimentos no outro dia, comece com pequenos passos para que você consiga ir quebrando esse seu padrão. Se você quer entender, se você tem neuroticismo significativo na sua vida, se você quer entender o seu perfil financeiro baseado no Big Five, como que ele afeta a sua vida financeira, eu preparei um material gratuito que está lá no link da minha bio no Instagram, ana.marafiga, você pode acessar e descobrir qual é o seu traço de personalidade dominante. Se esse episódio fez sentido para você, te ajudou a entender se você está travando na sua vida financeira por medo, por ansiedade, que o neuroticismo está presente na sua vida, compartilha com alguém que você sabe que também sempre está pensando no negativo e acaba não conseguindo dar aquele passo que vai fazer a diferença. Olhar atrás do número e entender que temos comportamentos e podemos ajustar esses nossos comportamentos, entendendo quem nós somos e como nós funcionamos. E aqui nós encerramos a nossa série sobre perfil financeiro comportamental, baseado nos traços de personalidade do Big Five. Eu espero que essa jornada tenha contribuído com você para que você tenha se conhecido um pouco mais, tenha entendido como você funciona e também te ajudado a ver dentro das suas relações que somos pessoas diferentes, entendemos a nossa história com o dinheiro, a nossa relação com o dinheiro de formas diferentes e que não existe certo, não existe errado. Existe aquilo que funciona para você e que é importante nós trazermos isso para um nível funcional nas nossas vidas. Desejo que tenha contribuído. Se fez sentido, comenta aqui. Vou adorar saber aqui nos comentários ou lá no Instagram. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!